Prezados líderes, espero que estejam todos a passar maravilhosamente bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da rubrica Minutos de Saber. Hoje que vamos no episódio número 74 e vamos estudar sobre o tema Liderança de Equipe de Alto Desempenho. Esta rúbrica é um espaço privilegiado em que nós semanalmente nos encontramos a fim de partilhar conhecimento, porque a sustentabilidade da liderança é assegurada quando o líder, não caminhando só, procura partilhar conhecimento de forma a desenvolver outros líderes, sobretudo aqueles que não tenham habilidades e que assim a sociedade os rejeita a miúde. Então é nosso comprometimento partilhar estes espaços de convívio, de confraternização, de edificação mútua, para que a nossa comunidade de liderança possa crescer de forma a amplificar o impacto e a transformação que se pretende gerar. Antes de nós entrarmos com profundidade para o tópico 2, que é a liderança de equipe de alto desempenho, nós vamos recuar uma edição para recapitularmos aquilo que nós aprendemos na edição anterior, número 73, que nós estudamos sobre os estilos de liderança e sua eficácia. Sobre este tema, nós iniciamos por definir como questão de partida a seguinte: como é que o líder ajusta a sua personalidade ao seu estilo de liderança de forma a ter sucesso? Ligado a esta questão, nós definimos como hipótese positiva que o líder deve procurar conhecer a sua personalidade de forma a poder enveredar por um estilo de liderança que ele possa influenciar as pessoas aos resultados, bem como poder gerar engajamento entre as pessoas. Como uma afirmação ligada a isto, nós vimos que o líder gera confiança através da competência e do caráter, que é a questão de sua personalidade. De seguida, então, nós passamos por descrever aqueles que são os principais estilos de liderança, que foram liderança autocrática, liderança liberal, liderança democrática, liderança coaching, liderança situacional e, por fim, em sexto, nós trouxemos como exemplo demonstrativo, à luz da lei canônica, o caso de Cristo, quando ele acalma o mar, dando assim, mais uma vez, um exemplo da sua eficácia da sua liderança através da sua fé. Este que nós podemos encontrar registro para melhor reflexão à luz do Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Vamos então agora voltarmos para o tema 2, que é rubrica número 64, e o tema é liderança de equipe de alto desempenho. Para nós fazermos o estudo do dia 2, vamos manter-nos ou vamos definir a miúdo qual é o método que nós vamos percorrer, para que nós possamos, não nos perdendo ao longo do estudo da nossa conversa, mas possamos compreender precisamente de que forma é que nós vamos estar aqui a fazer esta exposição, demonstração do conhecimento que nós pretendemos passar ou partilhar no dia 2. Então vamos começar precisamente por definir uma questão de partida. Articulada essa questão de partida, vamos então elencar uma hipótese positiva para, de seguida, então, nós descrevermos quais são as principais características de equipes de alto desempenho. Então, nessa fase, nós vamos percorrer por 6 características. Depois, no 7º e último ponto, vamos trazer um exemplo no momento em que Cristo escolhe os 12 apóstolos. Então, vamos então de seguida passar para nos focarmos aquilo que é
o tema do estudo do dia de hoje. Com efeito, quanto à questão de pesquisa ou questão de partida que nós vamos trazer para a nossa reflexão, é a seguinte: como é que o líder pode assegurar o engajamento entre os indivíduos entre si e o comprometimento entre os indivíduos e a organização, de forma a desenvolver uma equipe de alto desempenho? Repito, como é que o líder pode assegurar o engajamento entre os indivíduos e o comprometimento entre os indivíduos e a organização, de forma a desenvolver uma equipe de alto desempenho? A hipótese positiva que nós pretendemos trazer para este tema associado a esta questão é a seguinte: as equipes de alto desempenho são formadas por profissionais de excelência que atingem resultados acima do esperado, realizando ações conjuntas e simultâneas na base da cooperação. De seguir, então, vamos apresentar aquelas que são as características das equipes de alto desempenho, uma a uma, para por fim trazermos como exemplo demonstrativo na base das Escrituras Sagradas sob a liderança de Cristo, e assim vão completar 7 principais pontos que nós vamos desenvolver já a seguir. E a primeira dessas características das equipes de alto desempenho é a seguinte: acerte no recrutamento e seleção. Esta é uma fase crucial em que o líder deve não somente olhar para competências técnicas, mas também olhar para competências comportamentais e assegurar que os propósitos dos indivíduos estejam alinhados com os propósitos da organização. Em outras palavras, o líder deve procurar conhecer as pessoas, olhando para aquilo que é o seu background, a sua experiência, a sua descrição de perfil, para encontrar lá habilidades técnicas que sejam ajustadas ao trabalho, mas não só estas, mas também procurar observar quais são então os seus hábitos, os seus costumes, o seu ser, o seu estar, o seu comportamento, para daqui também aferir se este ser estar, este caráter também se coaduna com os princípios e os valores da organização, e também de seguida perceber a questão do propósito, se o propósito também está alinhado, porque a questão do propósito do comportamento é fundamental para o líder perceber se as pessoas têm a motivação certa para as organizações. A segunda ação, a segunda questão ou característica das equipes de grande desempenho é que o líder deve ser um exemplo daquilo que ele espera que seja a sua equipe. Para este ponto é fundamental que o líder desenvolva a habilidade da percepção. A percepção vai permitir com que o líder possa dali se nivelar com a sua equipe, pois o líder não pode exigir da sua equipe além daquilo que ele sequer pode dar à sua equipe. Então ele, enquanto um semeador, facilitador, ele deve ser o primeiro a mostrar o exemplo sobre o que é que ele espera que seja a equipe, em termos de regras, em termos de metas ou exigência, no que concerne ao engajamento, participação, envolvimento, e também em termos de comprometimento com a organização para o alcance dos objetivos e das metas que ele desafia à sua organização. A terceira característica das equipes de alto desempenho é a necessidade de o líder ter que definir metas claras e também metas que sejam tangíveis. Um grande problema que se coloca muitas das vezes e que acaba por comprometer o engajamento entre as pessoas e principalmente o comprometimento das pessoas com as organizações é quando os objetivos não são claros. E isso muitas das vezes parte
da falta de alinhamento entre uma visão e uma missão. Porque daqui então resulta aquilo que são os objetivos macros. Quando esses objetivos macros não são claros, no sentido de os objetivos macros, para além de não serem alinhados, eles não se ajustam, eles não são reflexos daquilo que é o dia a dia da organização, isso acaba por criar confusão nas pessoas. Daí que os objetivos não se tornam, por assim dizer, claros. Então há necessidade de, por um lado, os objetivos serem claros, no sentido de serem compreensíveis, pois eles não criam confusão para aquilo que é o alinhamento entre a visão, missão e atividade. E também, por outro lado, as metas devem ser mensuráveis e também devem ser alcançáveis para que eles assim se tornem tangíveis na medida em que os liderados possam não só compreender, mas também possam perceber como é que eles podem contribuir ou participar para o alcance dessas mesmas metas ou objetivos. Número 4 é a necessidade de estimular e fortalecer a cultura do feedback. Aqui é importante que o líder saiba ouvir, escutar e dar feedback. Ouvir é criar ambientes, espaços descontraídos, não só ambientes de comunicação ou reuniões formais, mas também outros ambientes de comunicações, espaços informais, como stand-up, como team buildings, como ambientes de conversa, de ambientes de café, por vários corredores. O líder tem que ser um ser comunicacional, em que ele cria uma plataforma em que as pessoas, de uma forma livre e fluida, possam se comunicar umas às outras, de forma que ele possa não só ouvir, mas também saber escutar, que é procurar compreender aquilo que ele ouve, para também poder ser compreendido, e de seguida para fundamentalmente poder dar um feedback que seja um feedback em conta com aquilo que realmente as pessoas vivem, sentem e pensam. Então, isto é muito importante para que as pessoas então não se percam ao longo do percurso, porque o feedback vai sempre retroalimentar aquilo que é o plano e também a execução. E este é o processo da monitoria, extremamente importante para o sucesso do trabalho do líder. O quinto aspecto tem a ver com a necessidade de promover um treinamento corporativo. O líder, enquanto um treinador ou enquanto alguém que assume a missão de desenvolver novos líderes, ele deve procurar tornar-se treinador e mentor dos seus liderados, fazendo-se um líder coach. Mais do que o seu tempo de trabalho na organização, também deve dar um tempo e disponibilidade para poder partilhar experiências, histórias, vivências e também poder procurar apoiar as pessoas a superarem os seus obstáculos, barreiras, adversidades, para que também as pessoas possam acreditar cada vez mais em si próprias e possam desenvolver então as suas virtudes de liderança, porque a liderança está precisamente na capacidade de poder se reinventar ou de poder gerar soluções em função dos problemas, dos desafios, das adversidades que resultam. Porque os problemas, os desafios e as adversidades que resultam é o terreno fértil para que a liderança possa daí emergir. Não pode o problema ou a mudança de paradigma ser em si uma ameaça que faz com que as pessoas então se bloqueiem. É a partir daí que então surge a liderança ou surge o líder, que é mesmo essa capacidade de as pessoas poderem encontrar soluções mais do que encontrarem problemas ou críticas, mas críticas no sentido construtivo, no sentido de reinvenção, no sentido de destruição criadora. O sexto aspecto é a necessidade do líder ter que investir na diversidade para formar equipes de alto desempenho. E para aqui é muito importante o líder ser alguém que respeita a diferença, acarinha a variedade e a diversidade, porque isso é muito importante para se reduzir o foco de conflito,
Porque quando o líder não sabe valorizar, acarinhar essa diferença, não sabe reconhecer a diversidade nas pessoas, então ali cria-se um campo propício para explosões, porque ali fica como um barril de pólvoras, porque então fica iminente a existência de conflitos. Se os conflitos são inevitáveis, mas os conflitos, se os conflitos por um lado são inevitáveis, porque os conflitos são iminentes na medida em que as pessoas são diferentes, então o líder deve valorizar a divergência de opiniões, porque assim a cultura ou as pessoas tornam-se mais enriquecidas, e isso é importante para promover o engajamento entre os liderados e a organização. O sétimo e último ponto tem a ver com o exemplo que nós vamos trazer à luz das Escrituras Sagradas, patente no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos 12 até 19. Aqui, Cristo, já há um período de cerca de sensivelmente 1 ano e meio, ele andava com alguns discípulos, alguns destes que ele escolheu na zona da Galileia. Lá, ele usou uma linguagem muito persuasiva para poder influenciá-los de forma que eles abandonassem as suas atividades anteriores e passassem a seguir-lhe. E alguns deles, ele disse-lhes simplesmente: venham que vou ensinar-vos a serem pescadores de pessoas. E através desta linguagem muito simples, eles começaram a seguir durante este período de mais ou menos 1 ano e meio. Então, já estava para vir os últimos ano e meio do seu ministério para que ele completasse a sua missão. Nessa fase, Cristo teve o grande desafio de ter que escolher os seus apóstolos. O que ele faz? Antes, ele isola-se e sobe até um monte, onde passou toda a noite a orar. Lá, ele pediu sabedoria, pediu a orientação divina para que ele usasse critérios divinais, para que assim ele não se caísse na tentação de usar seus critérios humanos próprios, e assim ele pudesse, de uma forma justa e à luz da vontade do Criador, do Pai que havia o enviado, poder escolher aqueles que seriam os 12 apóstolos, que estes iriam então passar para uma outra fase de treinamento, em que irão receber alguns ensinamentos muito mais específicos e próprios para a missão que estes iriam então herdar. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa presença, interesse e pontualidade. Deixem ficar os vossos comentários, o vosso feedback, e não esqueçam de fazer like e bem como seguir as nossas plataformas para que o nosso número de seguidores possa também crescer. Partilhem estes conteúdos com a vossa vasta rede de contactos, colegas, familiares, amigos, comunidade, para que a nossa comunidade global de liderança possa continuar a crescer com sustentabilidade. Encontre este material junto aos nossos arquivos digitais, dispersos nas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, no nosso aplicativo para plataformas Android, EloApp, e no nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.